Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é segunda-feira, estamos começando a segunda semana do Tempo Comum e o evangelho no qual nós vamos meditar hoje é Marcos 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos coloca Jesus de um lado e os fariseus e os discípulos de João Batista de outro, numa discussão acerca do jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estão jejuando, então alguém vem dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus aproveita para dar um ensinamento sobre a sua paixão. Jesus vai usar a imagem do matrimônio, dizendo: enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles jejuarão. E na segunda parte do Evangelho, Jesus dá um ensinamento mostrando como a sua palavra, o seu ensinamento, a sua doutrina deve ser acolhida num coração novo, senão ela não chega a produzir os seus efeitos. Jesus vai dizer: não adianta colocar um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o pano novo vai repuxar a roupa velha e não só o remendo não combinará, mas o rasgão poderá ficar ainda maior. Da mesma maneira também, o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, senão estes não suportam a força do vinho novo. Eles se arrebentam e tudo se perde. Por isso, vinho novo em odres novos. O vinho novo da palavra de Jesus, o vinho novo do mistério do seu reino deve ser acolhido também num coração novo. Os fariseus, os mestres da lei, ainda estavam apegados a seus antigos esquemas e por isso a palavra de Jesus não encontrava no coração deles uma acolhida. Era necessário um coração novo, era necessário ser um odre novo para poder acolher a novidade, a boa nova do Evangelho de Jesus. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Se ficamos apegados aos antigos esquemas que temos dentro de nós, corremos o risco de não acolher a boa nova do Evangelho. Por isso peçamos hoje ao Senhor a graça de sermos um odre novo, a graça de realmente nos revestirmos do homem novo, de termos um coração novo para acolher a novidade, a boa nova da palavra de Jesus e para que ela encontre realmente acolhidas e produza frutos dentro de nosso coração. Receba hoje a bênção do Senhor e que ela o ajude a ser um odre novo para acolher a boa nova da novidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.